muitos homens aqui, eu geralmente Olha mulher. aí. Bom dia, o que acontece no meu trabalho é que o chefe tem vergonha de chamar a atenção dos funcionários e pede para eu realizar tal tarefa. Não me sinto confortável nessa situação. Eduardo, Joinville, Santa Catarina. Um beijo para Santa Catarina. O tira bom e o tira Vou deixar com mal. você. Você já ouviu a história do tira bom e do tira mal? Aquele chefe que quer ficar bem com todo mundo, vai falar, vai lá. Vai para RH. Você que é do RH, né? Vai para RH. Toda notícia ruim, tem gente que simplesmente não consegue dar um feedback. É aquela história que a gente falou no início. Você precisa, assim, como que eu vou criticar a Maria Cândida? Imagina, uma profissional importante na nossa estação aqui, com essa experiência, vai o produtor lá e dá... Aí fica chato, porque o produtor, que não é o chefe hierárquico dela, fala, mas por que meu chefe? Meu chefe não falou nada? Mas no caso dele, o que ele deve fazer? Porque ele não suporta mais ser pombo-correio do chefe. Ele deve falar para o chefe que não suporta mais isso, de alguma forma, sei lá, delicada. Ele pode ver alguns aspectos. Se ele é uma pessoa que o chefe acredita que deu um feedback melhor que ele, é sinal de que ele tem essa habilidade. Então, ver o lado positivo. Você tem a habilidade de lidar com as pessoas. Se você tem essa habilidade para dar feedback para os seus subordinados ou para parceiros, você também pode exercer esse mesmo talento para falar com o seu chefe. Tem muitas pessoas que elas são ótimas para dar feedback para parceiros ou subordinados, mas elas têm um bloqueio emocional para dar feedback para o chefe. É bloqueio, porque ela tem a habilidade de fazer isso. É daquela maneira que a gente falou, olha, não é crítica, mas olha, eu posso continuar falando, mas se você que é chefe falar, vai ter muito mais autoridade, a pessoa vai ouvir muito mais, vai ser mais efetivo. Então ele tem que usar a habilidade dele para comunicar ao chefe que seria melhor o chefe mesmo falar. Isso, e inclusive daquela maneira construtiva. Olha, eu tenho resultados, mas esse resultado vai ser maior se você falar. E é simples, essa pessoa pode dar... Como é que eu faço com a pessoa? Então, eu acho que você, como chefe, vai poder fazer isso melhor do que eu. E se o chefe continuar insistindo? Bom, aí ele tem a opção de, olha, chefe, ótimo, vamos, que tal uma promoção para eu? Porque é aquela negociação, porque tudo é negociação. E ele tem que até cuidar, né, até na hora que ele se expressa para o chefe dele, fala assim, olha, eu reconheço, né, que você deposita essa confiança, mas você pode me colocar numa relação com o outro, onde eu posso virar o rótulo garota de recado, ou o outro começa a ter problemas comigo. Exatamente. Porque eu faço aquilo que você pede, mas você não vai lá nele, e quando você vê, você já está com um rótulo também você incomodando. Sabe que eu queria relatar uma situação que eu vivi há pouco, positiva, que eu vivi há pouco tempo. Num momento de crise do Brasil, eu fui convidado por um grande magazine em São Paulo para fazer um fechamento motivacional, que eu faço palestras motivacionais e tal. E eu cheguei 1 hora antes e eu peguei o dono da empresa conversando com os gerentes. Gente, nessa crise do ano passado, eles bateram todas as metas de vendas. Olha que maravilha. No comércio, falei, não, eu tenho que sentar aqui e aprender com vocês. Sim. E o que me deixou impressionada é que o dono, conversando com todos os gestores, eu quero ouvir vocês. E todo mundo falando como se ele fosse um colega. Sem essa coisa assim, eu vou falar essas verdades para o meu chefe. Não. Ele estava lá porque todo mundo estava a fim de resolver os problemas para melhorar o trabalho. Eu cheguei e falei, olha, eu entendi por que você saiu totalmente da média do varejo nesse ano. Porque vocês realmente têm um excelente relacionamento com os seus subordinados. Todo mundo lá se sente à vontade de ouvir e de falar do chefe, com o chefe. Todo mundo junto na frente, sem correio elegante, sem o telefone sem fio, né? Rádio corredor. Que clima maravilhoso que eles têm de trabalho lá. Então as coisas se resolvem facilmente lá. Tem gente que tem habilidade para ser chefe, né, para coordenar, liderar equipes, e tem pessoas que simplesmente não têm. Eu costumo dizer que o grande líder é como o grande criminoso. O crime perfeito. O crime perfeito é aquele que não deixa pistas. O líder, ele faz com que todo mundo pense, todo mundo resolve e ele fala pouco.
Porque ele dá esse estímulo para que as pessoas assumam responsabilidade e elas busquem solução, sem necessidade de reforçar a hierarquia. Esse dono desse grande magazine foi um exemplo clássico. Ele estava lá tranquilo, falava, ouvia, todo mundo numa harmonia, mas pegando os problemas. E aí, foi acompanhado, foi dado andamento, sem milindre, sabe? Era realmente como a gente imagina que as empresas deveriam trabalhar. Que bom. As mulheres têm muita capacidade de fazer isso. Às vezes têm mais habilidade que os homens de se comunicar com funcionários. Sim, as mulheres têm esta habilidade. E agora eu vou fazer o advogado do diabo. Tem algumas mulheres que elas têm um problema. Elas são boas de comunicação em geral, né? As psicólogas sabem que a mulher tem habilidades extras de relacionamento, de cooperação. Mas tem um problema que a gente costuma ver. Algumas têm muito, muito medo de conflito. Isso na minha experiência pessoal. Então, o que elas percebem? Elas acabam assumindo responsabilidades extras, porque é para não bater de frente com alguém. Então, essa que eu acho que é uma questão para todo mundo, mas especialmente para as mulheres, que algumas mulheres elas têm aquela programação, eu preciso segurar a ponta de todo mundo. Elas são assim na família, elas levam isso para o trabalho. Isso que aprender a lidar de uma maneira bem natural e sobre o conflito. Não ter medo do conflito. O conflito pode ser bom. O conflito pode ser bom. Dar o feedback direto pode ser bom. A gente tem executivos de grandes empresas que são muito profissionais, competentes. Mas as grandes executivas são. Agora, algumas mulheres poderiam progredir muito mais profissionalmente, desde que elas aprendam a lidar com mais naturalidade com o conflito. Então, fica aí a dica. O André Tadeu, ele é consultor de empresas. O contato é www.centralpaulista.com. Obrigada, André.